Olá, amados. Nós estamos aqui mais uma vez e eu queria agradecer por você estar nos acompanhando nas nossas mídias sociais. Nós temos investido bastante para que você fosse alimentado durante a semana com salmos, para que a gente pudesse estar superando todo esse processo com sabedoria nessa caminhada cristã. Eu queria falar com você hoje sobre o domingo do Pentecostes. Hoje é dia de Pentecostes, é um feriado aqui na Suíça, segunda-feira é feriado. Existem poucos lugares no mundo que fazem esse processo de guardar o dia de Pentecostes como um feriado. E nesse caminhar, a gente começa a entender que Deus tem um projeto para mim, para você, na nossa dinâmica do dia a dia. E eu creio que o Pentecostes vem falar para mim e para você sobre uma nova dimensão de Deus para o ser humano. Até então, o Pentecostes era a celebração da festa das colheitas. Era um dia religioso guardado pelos judeus, que era para ir celebrar e agradecer a Deus, ter um momento de ação de graças pela festa das colheitas, aquilo que ele havia colhido. A partir do momento que acontece a descida do Espírito Santo, que foi profetizada pelo profeta Joel, capítulo 2, nós vemos uma mudança de paradigma. E sobre essa mudança que eu gostaria de falar com você. Queria trabalhar com você hoje, então, Atos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 13. Atos dos Apóstolos diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas como de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Habitavam então em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se admiravam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses que estão falando? Como é que os ouvimos falar cada um na própria língua em que nascemos? Nós, partos, medos, elamitas e os que habitamos a Mesopotâmia, a Judéia e a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia e a Panfília, o Egito e as partes da Líbia, próximas a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos cretenses e árabes, ouvimos em nossas línguas falar das grandezas de Deus. E todos pasmavam, estavam perplexos, dizendo uns aos outros: Que quer dizer isto? E outros, zombando, diziam: Estão cheios de mosto. Ou seja, eles estão, na verdade, embriagados. O Pentecostes fala para mim e para você sobre a perspectiva de sermos obedientes a Deus. Nós falamos domingo passado sobre o feriado do dia da Ascensão, 10 dias antes do Pentecostes, 40 dias, se cumpriram que Jesus esteve com os discípulos. Então Jesus subiu aos céus na presença dos discípulos. E isso aqui na Suíça é um feriado, é o dia da Ascensão, 40 dias depois da Páscoa. Depois de 10 dias mais, chegamos no Pentecostes,
E o Pentecostes quer dizer 50. Penta, 50, 50 dias depois da Páscoa, era a celebração da colheita e agradecer a Deus. Jesus fala no dia da ascensão que os discípulos permanecessem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos. Eu imagino que nesse período de quarentena, os 40 dias com Jesus, depois mais 10, ou seja, um período de isolamento que os apóstolos passaram, os discípulos e as discípulas de Jesus passaram. Nesse período, Deus esteve trabalhando com eles a questão da obediência. E como fruto dessa obediência, nós vemos o Pentecostes. Que lições o Pentecostes traz para mim e para você nos dias de hoje? A primeira delas eu vejo no versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Os discípulos permaneceram em Jerusalém. Eles não se ausentaram, foram obedientes ao processo do isolamento, aguardaram o tempo de Deus, aguardaram as circunstâncias acontecerem conforme a vontade de Deus. Nesse período de isolamento, a gente às vezes fica angustiado, ansioso e temos a tendência a querer quebrar o isolamento. Mas os discípulos ficaram ali unidos, reunidos no mesmo lugar. Diz o texto que eles estavam num lugar alto, num aposento alto, um cenáculo. Não é somente a questão de estarem reunidos no mesmo lugar, porque você pode estar reunido no mesmo lugar e a pessoa ao seu lado, você não tem nenhum conhecimento dela, não tem nenhuma intimidade com essa pessoa. Ela pode ser para você uma pessoa completamente estranha. A gente passa isso no consultório médico, no cinema, no teatro, em alguns lugares a gente vai e a pessoa que está sentada do nosso lado é simplesmente uma pessoa que nós não conhecemos. Estar reunido no mesmo lugar não quer dizer que você está em unidade. Você pode estar num local de trabalho, conhecer o seu colega de trabalho e mesmo assim ele não fazer parte da mesma visão, da mesma compreensão que você tem de vida. Estar reunido no mesmo lugar, isso infelizmente pode acontecer até dentro de casa, da família. Às vezes a pessoa está do seu lado, sentada no sofá da sua sala, assistindo a televisão com você e você não tem afinidade com essa pessoa, você não tem intimidade com essa pessoa. Muitos casais nesse período de isolamento da pandemia acabaram se rompendo porque descobriram que eles viviam uma rotina de entrar, sair de casa, paga isso, compra aquilo, resolve isso, deixa tal coisa para o dia seguinte, mas a afinidade do casal se perdeu. O texto aqui nos fala sobre uma visão de um propósito. Eles estavam ao longo desses 50 dias reunidos no mesmo lugar, em oração, estavam ali com o mesmo propósito diante de Deus. Quando a gente casa, a gente tem uma tendência de casar somente por aquela coisa da paixão. A paixão, se a gente for pensar em fases do casamento, a paixão é apenas a primeira fase do casamento, que pode levar de 6 meses, no máximo aí, 2 anos de casado. A paixão é eu só vejo as qualidades da outra pessoa, eu não vejo defeitos. É uma paixão que diz, o amor é cego. Não, o amor não é cego, a paixão é cega. A paixão eu só vejo qualidades. De passado esse momento, dos 6 meses, no máximo 2 anos, nós entramos no período do amor. O amor, sim. O amor, eu olho para a pessoa que eu amo, eu começo a perceber nela as qualidades e os defeitos. E eu começo a ter que lidar com isso. Eu tenho que lidar com os defeitos dessa pessoa e fazer um contrabalanceamento com as qualidades dela. Infelizmente, muitos casais não têm sabedoria e a
apoio, suporte o suficiente e o casamento geralmente acaba aí. Quando eu não tolero mais o outro, só vejo os defeitos, não consigo mais enxergar aquelas qualidades que me atraíram inicialmente e me levaram a casar com essa pessoa. Mas eu digo que não é nem na primeira fase, nem na segunda fase que você encontra a natureza do casamento. É na terceira fase. A terceira fase vem falar para mim sobre a fase da superação. A fase da superação é um amor companheiro. O amor companheiro, eu agora, já sabendo dos defeitos da pessoa com que eu me casei, eu passo a lidar com isso de uma forma mais ativa. Eu contrabalanceio com as qualidades que ela tem, eu relego algumas coisas, outras eu chego até a discutir com ela, não da forma que eu quero que ela seja transformada e seja como eu quero. Porque eu também tenho defeitos. Nessa fase do amor companheiro, eu não enxergo mais apenas os defeitos do meu cônjuge, mas principalmente eu enxergo os meus defeitos. E os meus defeitos me levam a olhar no espelho e ver que eu tenho muita coisa para mudar na minha vida. O meu temperamento, a minha forma de falar, a minha forma de agir em diversas situações tem que ser mudada. E se nós prestarmos atenção, geralmente a pessoa com quem nós nos casamos é a melhor pessoa para estar transformando isso nas nossas vidas. São nesses momentos que a gente consegue dialogar, e mesmo que a opinião da pessoa seja oposta, eu consigo chegar a um denominador comum. Eu imagino que quando os discípulos estavam reunidos nesse lugar, ele fala desse tipo de unidade, uma unidade de discípulos que caminharam 3 anos e meio com Jesus, lado a lado, vendo os milagres, vendo as maravilhas que Jesus havia feito. Cada um deles sabia o defeito do outro. Cada um deles sabia que quando um tomava uma atitude, o que havia por detrás daquela atitude, daquela palavra, ele já havia convivido intimamente com essa pessoa. Mas acontece que o texto diz que haviam 120 pessoas reunidas nesse lugar. Seria infantilidade da nossa parte a gente achar que todos que estavam ali eram perfeitos, maravilhosos. Não. Cada um tinha a sua personalidade. Um era alto, outro era baixo, outro era gordo, outro era magro, um era de uma cor, outro era de outra, um tinha uma visão de vida e outro tinha outra. O que estava realmente levando a essas 120 pessoas a permanecerem nesse isolamento por 50 dias e continuarem unidos. O que reunia eles e transformava esse processo em unidade era justamente a visão de Deus, a visão de fé. Jesus é a razão de nós estarmos unidos e continuarmos a nossa caminhada louvando ao Senhor. Mas eu vejo aqui uma segunda lição quando a gente olha para esse texto de Pentecostes. O texto no versículo 2 diz que de repente veio do céu um ruído, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Até esse momento, a espiritualidade ela era marcada pelo templo. As pessoas tinham que ir até o templo, levar o seu animal, sacrificar o seu animal e ali fazer esse processo da sua própria fé, adoração, a sua espiritualidade. E esse processo estava muito marcado pelo sacrifício do animal. Eu tinha que sacrificar algo para que Deus pudesse me abençoar. Esse texto de Pentecostes vem romper com todas essas barreiras e transformar agora um novo paradigma. Agora, o lugar de adoração, Deus está sinalizando que não é mais o templo, o sacerdote de ofício, o sacerdote profissional. Não é mais a questão do sacrifício, pagar para ser abençoado, pagar para expiar o meu pecado.
Jesus já pagou de uma vez por todas por todos os nossos pecados. Jesus já eliminou esse processo de barreiras que havia entre o povo e o Santo dos Santos, e ele é o sacerdote dos sacerdotes, da linha de Melquisedeque. É ele quem recebe a mim e a você, e ele quem vem trabalhar comigo e com você, mesmo apesar dos meus e dos seus defeitos. Esse texto fala que, de repente, veio esse vento do céu, um vento impetuoso, e encheu toda a casa. Agora não é mais o templo, a sinagoga, o lugar de adoração. O lugar de adoração agora é o oikos, é a casa. A espiritualidade tem que acontecer no meu e no seu lar, na minha e na sua casa, na minha e na sua família. Se Deus não operar na minha e na sua família, então é uma religiosidade aparente. Tem muita gente aí que está preocupado com a volta do culto nos templos, que não vê a hora de começar o culto de novo no templo. Mas isso é um pouco de religiosidade, é um pouco de obrigação. Se eu penso no templo somente como sendo lá o lugar de adoração, eu estou equivocado. Se eu penso no templo como uma casa onde eu vou encontrar com os meus irmãos e vou estar unido com eles, então eu estou começando a pensar corretamente essa visão da casa, do oikos. Esse oikos diz que todos estavam nesse lugar, encheu toda a casa onde estavam sentados. Ou seja, todos estavam igualmente ali, tendo o mesmo tipo de relacionamento. Todos tinham a mesma posição. Estavam todos sentados, é uma visão equitativa, uma visão igualitária, não uma visão de conformidade, que eu sou obrigado a me conformar, a assumir a mesma forma dos outros. Isso apaga a minha personalidade, impede de eu expressar o meu talento. O texto, então, mostra para mim e para você que, mesmo nós não sendo iguais, podemos estar sentados juntos e sermos igualmente, sim, preenchidos pelo Espírito Santo. Se nós entendermos isso, nós começamos a compreender que a minha espiritualidade tem que passar por mudanças. A terceira coisa que eu vejo nesse texto está no versículo 4. O versículo 4 fala sobre a autenticação de Deus para a nossa vida. O versículo 4 diz: "E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem." Nós vimos que essa ação do Pentecostes acontece porque havia unidade de propósito, de visão, de oração entre os discípulos e discípulas. Houve uma mudança de paradigma, agora não é mais a religiosidade do templo, da sinagoga, é o templo, é a casa que é o nosso templo. Eu e você somos templo do Espírito Santo. Nós devemos nos reunir com a família, com a casa, fortalecermos uns aos outros. E nessa diversidade, então, nós vemos esse mover de Deus autenticando, confirmando que ele estaria presente na nossa caminhada. Eu gosto de pensar nesse texto sob a perspectiva da Torre de Babel. Na Torre de Babel é interessante porque todos estavam juntos no mesmo lugar, estavam na mesma visão, queriam construir uma torre que chegasse até os céus. Todos falavam a mesma língua. E de repente soprou o vento de Deus sobre esse lugar e cada um começou a falar numa língua diferente. Bastou acontecer isso para que agora eles não mais se entendiam, não falavam mais a mesma língua, não tinham mais visão e unidade de propósito.
O que acontece no Pentecostes? O Pentecostes acontece em uma coisa similar. Estão todos reunidos também no mesmo lugar, estão todos juntos no mesmo propósito, esperando a promessa deixada por Jesus no dia da ascensão. Estão todos falando a mesma língua, estão falando aramaico. E de repente sopra o Espírito de Deus e agora eles começam cada um a falar numa língua diferente. Mas qual é a diferença? Cada um falava numa língua diferente, mas continuavam falando no mesmo propósito. Eram homens piedosos que cada um anunciava o Evangelho. A palavra de Deus falava sobre as grandezas de Deus. Ou seja, não houve uma mudança da questão do propósito, continuaram na mesma visão. Por que houve essa unidade? Porque houve essa mudança de paradigma do templo para a casa. E porque eles continuaram sendo unidos nessa visão de Deus, nesse propósito de Deus, e houve essa autenticação dada por Deus, é que eu entendo que nós podemos guardar uma quarta e última mensagem, uma quarta e última lição desse texto. Versículo 6 diz: ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão, estava confusa. Por que a multidão estava confusa? Porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Ou seja, esse texto fala para mim que no mesmo lugar eles começaram a ficar confusos, mas não porque eles não estão entendendo a mensagem. A mensagem é clara. O texto fala claramente que eles falavam sobre as grandezas de Deus, versículo 11. O que mudou e o que deixou eles atônitos, confusos, é porque cada um conseguia ouvir a mesma coisa em línguas diferentes. Unidade de propósito. O romano que estava ali começa a ouvir, de repente, em latim, e ele ouve o outro falar em grego a mesma coisa. E de repente ele ouve o outro falar em uma língua diferente, mas era a mesma coisa. São línguas diferentes, mas o propósito é o mesmo. A mensagem é a mesma. Nesse lugar estavam reunidos, na verdade, a partir do versículo 9, 16 línguas diferentes. 16 culturas e nacionalidades diferentes estavam reunidas nessa festa do Pentecostes. É uma grande festa. Se reunia uma multidão para celebrar o dia da colheita. E nesse lugar estavam gente que vinham da Pártia, da Média, os elamitas do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, da Líbia, de Cirene, de Roma, Creta, vêm os gregos, os árabes, todos estão ali adorando a Deus, porque estão ouvindo a mesma mensagem ser levada. O que está sendo levantado como mensagem? O Evangelho. Infelizmente, muitas igrejas pararam de anunciar esse tipo de evangelho, o evangelho verdadeiro. Estão anunciando testemunhos, crendices, religiosidades, mas já se perdeu essa visão do evangelho. Podemos tirar, então, aqui essas 4 lições que o Pentecostes vem falar para mim e para você e nos desafiar para o dia de hoje. O Pentecostes não é apenas um lugar, um momento religioso, um feriado, mais um feriado religioso. Mas o Pentecostes é um marco de Deus para o começo da igreja, para o anúncio do evangelho genuíno, a vontade de Jesus, a vontade de Deus ser proclamada. As pessoas ficam preocupadas, como eu disse, sobre a questão do culto no templo. Ficam preocupados como vão cultuar a Deus no templo. Na verdade, elas deveriam estar preocupadas sobre como ela está cultuando a Deus em casa. O novo paradigma é como é a minha adoração em casa.
como eu estou adorando a Deus na minha família. A adoração a Deus na minha casa, na minha família. As pessoas que estão no meu lar estão cultuando realmente a Deus, ou eu espero o templo para cultuar a Deus lá no templo? Isso é religiosidade. Se eu tenho um lar forte, uma família forte, se o meu lar há adoração, há o culto verdadeiro a Deus, então isso vai se reproduzir também no templo. Eu vou ter um templo forte, vou ter uma igreja forte. Vai haver adoração, vai haver culto no lugar do templo. Mas se não houver adoração no meu dia a dia, não haverá adoração no domingo, no dia do templo. Eu tenho que tirar como lição aqui que existem muitas igrejas que pode ter muita gente dentro do templo, mas são igrejas inchadas, em que as pessoas não estão ali adorando, não tiveram uma semana cultuando a Deus e colocando o seu coração diante do altar de Deus. Então elas vão para um local e cumprem somente um ritual, há uma religiosidade. Infelizmente, essas igrejas precisam ainda conhecer de novo a autenticação do Espírito Santo. O autenticar do Espírito Santo, ele se dá no meu e no seu dia a dia, na nossa caminhada cristã, de segunda a segunda. É Deus falando comigo e com você no dia de trabalho, no nosso local de trabalho, no trajeto, quando eu estou no carro, no transporte. E é Deus quem vai trabalhando e vai alimentando a mim e a você. Eu queria deixar com você essas 4 lições do Pentecostes e que você estivesse sofrendo essa mudança de paradigma, que a sua religiosidade não se detenha somente ao templo. Deus vem para transformar a adoração na casa, no oikos. Deus quer mudar o meu e o seu coração. Deus quer abençoar a nossa família, o nosso lar, para que o nosso lar seja um luzeiro de Deus, seja um instrumento de adoração ao Senhor. Que nesse processo, nesse isolamento, você possa ter aprendido a que o seu caso, a sua casa, o seu lar, seja igreja, igreja do Senhor. Eu ouvi uma piadinha de alguém dizendo, com esse processo da proibição dos cultos agora religiosos, vai acabar a igreja. E eu ouvi a resposta, você que se engana, em vez de diminuir a igreja, vai aumentar, porque cada casa de um crente é uma igreja. Que nossa casa, o nosso lar, seja um instrumento nas mãos de Deus. Que a sua casa, a sua família, seja uma bênção. E você possa ser usado por Deus para realizar a vontade do Senhor e os milagres aconteçam. Eu quero orar pela sua casa hoje, nesse dia de Pentecostes, para que Deus esteja te dando a autoridade, que Deus autentique a sua casa, a sua família, aquilo que é obra das suas mãos, e você seja um homem, uma mulher, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quero orar com você. Feche os seus olhos, vamos orar juntos. Pai, eu quero te agradecer por essa vida que está ouvindo nesse momento essa mensagem. Que essa mensagem venha trazer sobre a vida do teu filho, da tua filha, clareza de propósito. Que toda a religiosidade, toda a ação humana do toma lá, dá cá, do sacrifício, pagar para receber a bênção, caiam por terra hoje, em nome do Senhor Jesus.
que toda filosofia humana de sacerdotes profissionais que tentam incutir o medo caiam por terra hoje, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo agora esse teu filho, para que ele tenha uma espiritualidade transformada, para que o seu coração, a sua família, o seu lar, a sua casa, seja uma igreja, seja um instrumento de bênção para o Senhor. Eu abençoo ao teu filho nesse momento com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Que ele prevaleça, que ele possa vencer a pandemia, as adversidades, o medo, a ansiedade, a angústia e seja um homem, uma mulher mais do que vencedores em Cristo Jesus. Derrama, Pai, do teu Espírito Santo sobre nossas vidas, sobre toda a carne, para que a tua igreja, a tua noiva, dê louvores ao teu nome. Em nome do Senhor Jesus eu oro e agradeço. Amém. Deus te abençoe, querido. Fique na paz, que você possa desfrutar desse dia de Pentecostes e a sua vida seja instrumento de bênção. Acompanhe a nós nas nossas redes sociais, ajude a divulgar esse trabalho para que nós possamos evangelizar e cada vez mais levar essa palavra viva, viva e eficaz. Que Deus te abençoe. Tenha uma boa semana com Cristo Jesus.